Título: Equívocos na Ação. Esse texto pertence ao 6º volume das Publicações de Freud. Agora inicia-se o texto. Da obra citada de Meringer e Mayer, 1895, retiro o seguinte trecho, abre aspas, os equívocos da fala não deixam de ter paralelos, correspondem às falhas que frequentemente ocorrem em outras atividades humanas e são conhecidas pela denominação bastante tola de descuidos. Fecha aspas. Portanto, não sou de modo algum o primeiro a supor um sentido e um propósito por trás das pequenas perturbações funcionais da vida cotidiana das pessoas sadias. Se os lapsos na fala, travessão, que é claramente sua função motora, travessão, podem ser entendidos dessa maneira, basta um pequeno passo para estender essa mesma expectativa aos erros em nossas outras atividades motoras. Formei aqui 2 grupos de casos. Uso o termo equívocos na ação, entre colchetes, vergreifen, para descrever todos os casos em que o efeito falho, eu acredito que está errado no texto, que seja falhou ou falha, travessão, ou seja, um desvio do que fora intencionado, travessão. Parece ser o elemento essencial aos outros, em que é antes a ação inteira que parece inoportuna. Chamo-os de atos sintomáticos e acidentais. Abre colchetes. Symptom und Zufallshandlungen. Fecha colchetes. Mas não se pode traçar uma demarcação nítida entre eles e, na verdade, somos forçados a concluir que todas as divisões feitas nesse estudo têm apenas uma importância descritiva e contradizem a unidade interna desse campo de fenômenos. É claro que a compreensão psicológica dos equívocos na ação não será particularmente promovida se o classificarmos sob o título de ataxia ou em especial de ataxia cortical. Tentemos antes reconduzir cada exemplo a seus respectivos determinantes. Para isso, tornarei a valer-me de algumas auto-observações, ainda que, em meu caso, as oportunidades para fazê-las não sejam particularmente frequentes. Em anos anteriores, quando eu visitava os pacientes a domicílio com maior frequência do que hoje, ocorria-me muitas vezes ante a porta em que eu deveria bater ou tocar a campainha, tirar do bolso as chaves de minha própria casa e logo em seguida tornar a guardá-las, quase envergonhado. Quando considero os pacientes em cujas casas isso acontecia, sou forçado a supor que esse ato falho, travessão,
Apanhar minha chave em vez de tocar a campainha, travessão. Tinha o sentido de uma homenagem à casa onde eu cometia esse erro. Era equivalente ao pensamento: aqui me sinto em casa, pois só ocorria em lugares onde eu me havia afeiçoado ao doente. Abre parênteses. É óbvio que nunca toco a campainha de minha própria casa. Fecha parênteses. Assim, o ato falho era a representação simbólica de um pensamento que, na verdade, não se destinava a ser admitido de uma maneira séria e consciente, pois, de fato, um neurologista sabe muito bem que o doente só permanece apegado a ele enquanto espera ser beneficiado e que, por sua vez, ele só se permite sentir o interesse excessivamente caloroso pelos pacientes com vista a dar-lhes ajuda psíquica. Numerosas autoobservações feitas por outras pessoas mostram que esse manejo das chaves equivocado e pleno de sentido certamente não é uma particularidade minha. Maeder, 1906, descreve uma repetição quase idêntica de minhas experiências. Abre aspas. Il est arrivé à chacun de sortir son trousseau en arrivant à la porte d'un ami particulièrement cher de se surprendre, pour ainsi dire, en train d'ouvrir avec sa clé comme je suis. C'est un retard puisqu'il faut sonner malgré tout, mais c'est une preuve qu'on se sente. Travessão. O que não voudrait se sentir, travessão, como je suis auprès de cet ami. Fecha aspas. Jones, 1911, abre aspas. O uso das chaves é uma fonte fértil desse tipo de ocorrências, das quais é possível fornecer dois exemplos. Quando em meio a algum trabalho absorvente em casa, sou perturbado por ter de ir ao hospital para executar alguma tarefa de rotina, é muito provável que me descubra tentado a abrir a porta de meu laboratório no hospital com a chave da escrivaninha de casa. Embora as duas chaves sejam bem diferentes uma da outra, esse erro demonstra inconscientemente onde eu preferiria estar naquele momento. Há alguns anos eu trabalhava num cargo subalterno em certa instituição cuja porta principal se mantinha trancada, de modo que era necessário tocar a campainha para entrar. Em várias ocasiões vi-me fazendo sérias tentativas de abrir essa porta com a chave de minha casa. A cada membro do pessoal médico permanente do qual eu aspirava a fazer parte,
Fornecia-se uma chave para evitar-lhe o incômodo de esperar à porta. Meus erros, portanto, expressavam meu desejo de estar em pé de igualdade com eles e de me sentir inteiramente em casa ali. Fecha aspas. O doutor Hans Sachs relata uma experiência semelhante, abre aspas. Sempre carrego comigo duas chaves, uma da porta de meu escritório e outra de minha residência. Não é nada fácil confundi-las, visto que a chave do escritório é pelo menos 3 vezes maior do que a de casa. Além disso, carrego a primeira no bolso da calça e a segunda no bolso do colete. Não obstante, ocorreu-me muitas vezes notar diante da porta que havia apanhado a chave errada na escadaria. Resolvi fazer uma experiência estatística, já que me postava cotidianamente diante de ambas as portas, mais ou menos no mesmo estado de ânimo. A troca das chaves também deveria exibir uma tendência regular, se é que de fato possuía algum determinante psíquico. Minha observação dos casos posteriores mostrou então que eu tirava regularmente a chave de casa diante da porta do escritório, ao passo que o inverso aconteceu apenas uma vez, quando cheguei em casa cansado, sabendo que um convidado estaria à minha espera. Ao chegar à porta, fiz uma tentativa de abri-la com a chave do escritório, que naturalmente era grande demais. Fecha aspas. B. Em determinada casa, faz 6 anos que 2 vezes por dia, em horários fixos, costumo esperar para entrar diante de uma porta no 2º piso. Durante esse longo período, aconteceu-me em 2 ocasiões, abre parênteses, com um curto intervalo entre elas, fecha parênteses, subir um andar a mais, ou seja, exceder-me. Na primeira ocasião, estava entregue a um ambicioso devaneio em que, abre aspas, subia cada vez mais alto, fecha aspas. Nessa ocasião, deixei até de ouvir que a porta em questão se abrira quando coloquei o pé no primeiro degrau do 3º lance da escada. Na outra ocasião, tornei a subir demais, abre aspas, imerso em pensamentos, fecha aspas. Quando dei por isso, fiz meia volta e tentei aprender a fantasia em que estivera absorto, descobrindo que estivera irritado com uma crítica, entre parênteses, fantasiada a meus textos, na qual eu era censurado por ir sempre longe demais e na qual havia substituído isso pela expressão não muito respeitosa de extravagante, entre colchetes, Verstegen. C. Sobre minha escrivaninha estão colocados há muitos anos um martelo para testar reflexos e um diapasão. Um dia saí às pressas ao terminar meu horário de consultas, pois queria tomar determinado
trem urbano e, em plena luz do dia, coloquei no bolso do casaco o diapasão em vez do martelo. O peso do objeto, puxando meu bolso para baixo, atraiu-me a atenção para meu erro. Quem não estiver acostumado a atentar para ocorrências tão insignificantes, sem dúvida explicará e justificará esse engano pela pressa do momento. Apesar disso, preferi perguntar-me por que, na verdade, eu pegar o diapasão em vez do martelo. Minha pressa também poderia muito bem ter sido um motivo para pegar o objeto certo e assim não ter que perder tempo em retificar o erro. Quem foi a última pessoa a pegar o diapasão? Foi a pergunta que se impôs a mim neste momento. Foi um menino idiota cuja atenção às impressões sensoriais eu testara alguns dias antes e que ficara tão fascinado com o diapasão que a muito custo consegui tirá-lo dele. Significaria isso então que eu era um idiota? De certo parece que sim, pois minha primeira associação a martelo, entre colchetes, hammer, foi shamer, burro em hebraico. Por que esses insultos? Aqui é preciso interrogar a situação. Eu estava saindo às pressas para atender a uma consulta num lugar situado na linha ferroviária oeste para ver um doente que, segundo a anamnese que eu recebera pelo correio, havia caído de uma sacada alguns meses antes e desde então ficara impossibilitado de andar. O médico que me solicitou a consulta escreveu que, apesar disso, não sabia se tratava de uma lesão na medula ou de uma neurose traumática, travessão, histeria. Isso era o que me cabia decidir. Era aconselhável, portanto, que eu fosse particularmente cauteloso na delicada tarefa de fazer o diagnóstico diferencial. Ocorre que meus colegas achavam que com demasiada facilidade se fazem diagnóstico de histeria, quanto há coisas mais graves em jogo. Mas isso ainda não justifica os insultos. Mas, é claro, ocorreu-me então que a pequena estação ferroviária ficava no mesmo lugar em que, anos antes, eu examinara um jovem que, desde certo abalo emocional, não conseguia andar devidamente. Na época, fiz um diagnóstico de histeria e, em seguida, aceitei o paciente em tratamento psíquico, com o que se constatou que meu diagnóstico não fora incorreto, sem dúvida, mas também não fora correto. Um grande número de sintomas do paciente eram histéricos e logo desapareceram no decorrer do tratamento. Mas ocorre que por trás deles tornou-se então visível um resíduo inacessível à minha terapia e que só poderia ser explicado pela esclerose múltipla.
Para os que examinaram o doente depois de mim, foi fácil reconhecer a afecção orgânica. Quanto a mim, dificilmente poderia ter procedido de outra maneira ou formado um juízo diferente, mas a impressão que ficou foi a de um grave erro. Naturalmente, a promessa de cura que eu lhe fizera não pôde ser mantida. O erro de pegar o diapasão em vez do martelo poderia ter traduzido nas seguintes palavras: seu idiota, burro, desta vez trate de não tornar a diagnosticar histeria quando estiver diante de uma doença incurável, como fez há anos com aquele pobre homem nesse mesmo lugar. E, felizmente, para essa pequena análise, embora infelizmente para o meu estado de espírito, esse mesmo homem, sofrendo de uma grave paralisia espasmódica, estivera em meu consultório poucos dias antes e um dia depois do menino idiota. Observa-se que dessa vez foi a voz da autocrítica que se fez ouvir no equívoco na ação. Para esse emprego como autocensura, os equívocos na ação mostram-se particularmente apropriados. O desacerto de agora buscar representar o engano cometido em outra ocasião. D. Evidentemente, os equívocos na ação também podem servir a toda uma série de outros propósitos obscuros. Eis um primeiro exemplo. É muito raro eu quebrar alguma coisa. Não sou particularmente habilidoso, mas um resultado da integridade anatômica de meu aparelho neuromuscular é que não há em mim nenhuma razão para fazer esses movimentos desajeitados com suas consequências indesejadas. Por isso, não me lembro de nenhum objeto em minha casa que tenha sido quebrado por mim. A falta de espaço em meu gabinete obriga-me frequentemente a manusear uma série de antiguidades de argila e pedra, das quais tenho uma pequena coleção. Nas mais incômodas posições, tanto que as pessoas presentes exprimiram o temor de que eu derrubasse alguma coisa e viesse a quebrá-la, mas isso nunca aconteceu, porque então um dia derrubei no chão a tampa de mármore de meu modesto tinteiro de tal modo que se quebrou. Meu tinteiro consiste numa base de mármore de Untersberg, escavada para conter o vidro de tinta, e este tem uma tampa com um castão dessa mesma pedra. Por trás desse tinteiro há um círculo de estatuetas de bronze e figurinhas de terracota. Sentei-me à escrivaninha para escrever e com a mão que segurava a caneta fiz um movimento singularmente desajeitado para frente, jogando no chão a tampa do tinteiro que estava sobre a escrivaninha. A explicação não foi difícil de encontrar. Horas antes, minha irmã estivera no aposento para examinar algumas novas aquisições. Achou-as muito bonitas e depois comentou:
abre aspas, agora sua escrivaninha está realmente linda, só o tinteiro é que não combina, você precisa ter o mais bonito, fecha aspas. Saí com minha irmã e só voltei algumas horas depois, então, ao que parece, consumei a execução do tinteiro condenado. Teria eu deduzido do comentário de minha irmã que ela pretendia presentear-me com um tinteiro mais bonito na próxima ocasião festiva e teria eu quebrado o que era velho e feio para assim forçá-la a realizar a intenção insinuada? Se era assim, meu movimento de arremesso for apenas aparentemente desajeitado, na realidade for extremamente hábil e consequente, tendo sabido poupar todos os objetos mais valiosos que estavam ao redor? Creio realmente que devemos aceitar esse juízo para toda uma série de movimentos desajeitados, aparentemente acidentais. É certo que eles exibem algo de violento e impetuoso, como os movimentos espástico, atáxicos, mas mostram-se regidos por uma intenção e alcançam seu objetivo com uma segurança de que, em geral, não podem vangloriar-se nossos movimentos voluntários conscientes. Além disso, partilham essas duas características, travessão, a violência e a infabilidade, travessão. Com as manifestações motoras da neurose histérica e, em parte, também com as realizações motoras do sonambulismo, o que aponta, num e noutro casos, para uma mesma modificação desconhecida do processo de inervação. Outra autoobservação relatada pela senhora Lu Andreas Salomé pode dar uma demonstração convincente de como a persistência obstinada num ato de inabilidade serve a propósitos inconfessados e de modo muito hábil. Exatamente na época em que o leite se tornara uma mercadoria escassa e custosa, constatei, para meu constante horror e aborrecimento, que o deixava entornar todas as vezes que o fervia. Em vão me empenhei em dominar isso, embora de algum modo possa dizer que, em outras ocasiões, eu me mostre distraída ou desatenta. Bons motivos para me comportar assim eu teria tido depois da morte de meu querido Thierry Branco, abre parênteses, que merecia tanto seu nome de Druzhk Rock, amigo em russo, quanto qualquer ser humano chegou a merecer, fecha parênteses. Mas, veja só, travessão. Desde a sua morte, nunca mais se derramou uma só gotinha do leite fervido. Meu primeiro pensamento a esse respeito foi: que sorte, porque agora o leite derramado na chapa do fogão ou no chão não serviria mesmo para nada. E no mesmo instante visualizei meu amigo sentado diante de mim, observando
atentamente o processo da fervura. Com a cabeça um pouco inclinada para um lado, o rabo abanando esperançoso, aguardando com plena confiança o esplêndido infortúnio que estava para acontecer. Então tudo se esclareceu para mim, inclusive isto, que eu gostava dele ainda mais do que eu mesma sabia. Nos últimos anos, desde que venho colecionando essas observações, tive mais algumas experiências de despedaçar ou quebrar objetos de algum valor, mas a investigação desses casos me convenceu de que eles nunca foram frutos do acaso ou de uma desproposital inabilidade minha. Uma manhã, por exemplo, quando eu ia passando por um quarto de roupão e chinelos de palha, cedi a um impulso repentino e, com o pé, atirei um dos chinelos na parede, derrubando uma linda pequena Vênus de mármore de seu suporte. Enquanto ela se fazia em pedaços, citei inteiramente impassível estes versos de Bush, abre aspas, Asch de Venus ist perdu, cliquera doms, von Medici, fecha aspas. Essa conduta absurda e minha tranquilidade ante o dano podem ser explicadas pela situação da época. Tínhamos na minha família uma doente grave de cujo restabelecimento eu já perdera secretamente as esperanças. Naquela manhã eu me inteirara de que tinha havido uma grande melhora e sei que disse a mim mesmo, abre aspas, quer dizer então que ela vai viver, fecha aspas. Meu acesso de fúria destrutiva serviu, portanto, para expressar um sentimento de gratidão ao destino e me permitiu realizar um ato sacrificial, como se tivesse feito uma promessa de sacrificar isto ou aquilo como uma oferenda, caso ela recuperasse a saúde. A escolha da Vênus de Medici para esse sacrifício foi, é claro, apenas uma galante homenagem à convalescente, mas ainda hoje me é incompreensível. Como foi que me decidi tão depressa, mirei com tanta destreza e consegui não atingir nenhum outro dos objetos que estavam tão próximos? Outra quebra para a qual tornei a me valer de uma caneta que escapou de minha mão teve igualmente o sentido de um sacrifício, só que dessa vez um sacrifício propiciatório para afastar um mal. Certa vez achei de repreender um amigo leal e digno, baseando-me apenas na interpretação que dei a alguns sinais vindos de seu inconsciente. Ele se ofendeu e me escreveu uma carta pedindo que eu não tratasse meus amigos psicanaliticamente. Tive que lhe dar razão
e lhe respondi procurando apaziguá-lo. Enquanto escrevia essa carta, eu tinha diante de mim minha última aquisição, uma figurinha egípcia magnificamente vitrificada. Quebrei-a da maneira descrita e logo em seguida entendi que havia causado essa calamidade para impedir outra maior. Por sorte, ambas as coisas, travessão, a amizade e a figura, travessão, puderam ser cimentadas de modo a não se notar a rachadura.